Mostra que você é galo doido de verdade, curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada gloriosa. Começa com um estrondo. Em plena semana decisiva, Daniel Paulista, comandante do Sport Recife, soltou uma bomba ao fazer duras críticas ao Atlético Mineiro, o Galo, sob o comando de Cuca. O que começou como análise tática, rapidamente tomou ares de polêmica, incendiando não só a imprensa, mas principalmente a torcida atleticana, que reagiu com fúria à fala do adversário. Daniel deixou o posto técnico do Sport no fim de junho e veio apontar o dedo para o rival. O time do Galo tem jogado sem identidade, apático, sem alma. Parece que estão acomodados, e isso é perigoso para quem almeja voos maiores. Em uma fala que parou o Recife e ecoou em Minas, ele foi além. Não sei se é excesso de cobrança de Cuca, mas a falta de intensidade é gritante. Palavras fortes que, para muitos, soaram como provocação digna de clássico. A declaração ocorreu logo após uma derrota do Sport diante de um rival direto, e Daniel justificou seu posicionamento dizendo-se angustiado com o futebol brasileiro. Temos que apontar, discutir, e não esconder as falhas. O Galo merece ser questionado. Porém, o que se viu foi queimar de gasolina sobre brasa, a torcida atleticana não deixou barato. A revolta dos atleticanos foi imediata. Nas redes sociais, o nome de Daniel virou alvo de xingamentos e memes. Esse mané não conhece história, dizia um torcedor, tá com inveja, só pode, comentou o outro. Alguns chegaram a chamar Daniel de sem noção e exigir que ele se ocupe de voltar a vencer com o Sport antes de criticar os outros. O presidente leonino teve até que emitir nota afirmando que defende a liberdade de expressão, mas lamenta o tom adotado pelo técnico. Mas por que tanto estardalhaço? A resposta é clara: o Atlético Mineiro está em uma fase delicada no Brasileirão. Ocupando a 8ª posição com 20 pontos em 13 jogos, o clube acumula 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, com saldo modesto, mais 2. Em outras palavras, longe da liderança, Flamengo tem 27 jogos e 75%, mas ainda em posição intermediária. O início de temporada com Cuca foi promissor, título no Campeonato Mineiro, penta consecutivo, e boas atuações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No entanto, a pausa para o Mundial de Clubes, que começa em dezembro, e uma sequência de jogos sem o brilho habitual deixaram dúvidas no torcedor. Curiosamente, Cuca foi nomeado no fim de 2024, exatos 29 de dezembro, e, desde então, o time bateu forte no Mineiro, mas no Brasileiro manteve ritmo irregular. A luta por G6 ainda é real, mas a consistência não apareceu. Daniel Paulista jogou gasolina em uma fogueira fervilhante que quem respira futebol em Minas conhece bem, confronto de egos, estilos histórico. Ele, figura respeitada por passagens como auxiliar e técnico em Santa Cruz e Sport, soube que sua fala pegaria fogo. Mas disse não se arrepender e prometeu continuar falando o que vê, doa a quem doer. Cuca, por outro lado, manteve postura diplomática em entrevistas. Cada um fala o que acha. Nós seguimos trabalhando, analisando nossos jogos. Porém, nos bastidores do Galo, fontes asseguram que a comissão ficou irritada com a exposição pública dessas críticas. A partir daqui, o clima de tensão promete esquentar ainda mais se os resultados não melhorarem rapidamente. A torcida atleticana, por sua vez, se mobilizou para mostrar apoio ao técnico. Vídeos pululam com cânticos, buzinaços em treinos, pichações em frente ao CT e posts com hashtag Somos Todos Cuca. Podem criticar, mas a história é dele, disse um dos torcedores mais influentes no X da questão. O ambiente virou tribuna de afronta e defesa emotiva. Em termos de futebol, o Galo segue buscando reação. O próximo compromisso é fora de casa, contra o Bahia, dia 20 de julho, na Fonte Nova, local histórico de confrontos diretos entre as equipes. Uma vitória poderia acalmar os ânimos, tanto dentro como fora de campo. Já uma derrota aumentaria o coro contra Daniel e intensificaria a pressão sobre Cuca. Enquanto isso, a crítica de Daniel continua ecoando nas rodas da imprensa nacional. Debatedores questionam se era necessário expor o rival, e outros à esquerda tentam desconstruir os argumentos, apontando fragilidades do esporte.
Mas o que ficou mesmo é a repercussão, afinal, treinador de um clube criticando o outro gera repercussão, mesmo que muitos preferissem pontuar o jogo. O fato é que as declarações de Daniel Paulista serviram como gatilho para uma crise de imagem no Galo. Apesar do histórico recente de conquistas, a instabilidade no Brasileiro abriu brecha para que rivais, e até adversários diretos, ganhassem destaque midiático. A bola agora está com Cuca, dentro e fora das quatro linhas. Faltando poucos episódios para o retorno, cada ponto passa a valer ouro. O Galo tem, sim, capacidade para ascender ao pelotão de cima, mas para isso precisa resgatar intensidade, identidade e convencer que Daniel estava enganado. A torcida exige, a imprensa monitora e Daniel segue acendendo debates. Em tempo, seja para quem gosta de polêmica ou de futebol de alta tensão, a bola rola afiada para os próximos confrontos. No fundo, a verdadeira pergunta é: Daniel tem razão ou passou dos limites? E Cuca, terá pulso firme para calar a torcida e reacender o Galo? A polêmica aberta por Daniel Paulista não parou apenas na imprensa esportiva tradicional. Em programas de rádio e nas redes sociais, ex-jogadores, comentaristas e até técnicos de outros clubes se sentiram no dever de opinar. Alguns apoiaram o técnico do Recife, alegando que o Galo realmente não vem apresentando um futebol convincente. Outros, porém, viram na declaração uma tentativa de autopromoção, utilizando o peso da camisa alvinegra para ganhar os holofotes. O ex-zagueiro Léo Gago, hoje comentarista esportivo, disparou em um dos programas da tarde: é muito fácil apontar o dedo para o Galo. Quero ver segurar a bronca de um elenco estrelado e ainda buscar resultados sob pressão. Cuca tem méritos e merece respeito. A fala foi amplamente compartilhada pela torcida atleticana, como um símbolo de que há quem ainda defenda o trabalho em andamento em Belo Horizonte. Nos bastidores do Atlético, o clima de desconforto se espalhou. Apesar do silêncio institucional, sabe-se que a alta cúpula do clube encarou a fala de Daniel como um desrespeito. Para eles, não cabe a um técnico de outro time fazer juízo de valor sobre o desempenho de um concorrente, ainda mais em público e sem ser provocado diretamente. Há quem diga, inclusive, que o clube chegou a considerar uma resposta oficial, mas optou por não dar palco à provocação. Mas o mais surpreendente foi a movimentação da própria torcida organizada. A principal facção do clube divulgou uma nota dura: não admitimos ataques ao nosso clube. Somos a massa e vamos responder dentro e fora dos estádios. Mexeu com o Galo, mexeu com milhões. Com isso, os próximos jogos do Sport prometem um clima de hostilidade, especialmente quando o time voltar a enfrentar o Atlético, seja em Recife ou no Mineirão. No centro dessa turbulência, está Cuca. Técnico experiente, conhecido por sua intensidade à beira do campo, ele agora precisa lidar com um desafio fora das quatro linhas: blindar o elenco do barulho externo. Em suas entrevistas, o treinador evitou alimentar o conflito. A gente não ganha nada respondendo. O que importa é o que fazemos dentro de campo. Se for para falar, falamos com bola na rede. Contudo, o elenco do Galo, formado por nomes experientes como Hulk, Paulinho, Arana e Bataglia, sentiu o golpe. Durante um treino aberto à imprensa, um dos auxiliares foi ouvido dizendo que o grupo estava fechado com o professor e que a crítica foi interpretada como desrespeitosa. Para muitos no elenco, a fala de Daniel não atingiu apenas o trabalho de Cuca, mas também a honra dos jogadores. Enquanto isso, a diretoria do Atlético trabalha nos bastidores para reforçar o elenco. Há negociações em andamento, especialmente visando um meia de articulação para substituir Nacho, que não renovou o contrato. Os dirigentes enxergam na turbulência atual uma oportunidade de unir o grupo e transformar a crítica em motivação, estratégia que já deu certo em anos anteriores. Do lado do Sport, Daniel Paulista continua firme em sua postura. Em nova entrevista, reafirmou que não se arrepende: minha intenção nunca foi ofender. Mas também não vou me calar. Se eu vejo um time grande jogando menos do que pode, vou falar. A verdade incomoda. A declaração renovou a ira dos atleticanos e elevou o tom da rivalidade. O episódio também trouxe à tona uma reflexão sobre os limites da crítica no futebol. Até que ponto um técnico pode opinar sobre o desempenho de outro time sem que isso seja visto como provocação?
Existe espaço para análise sincera entre rivais ou o ambiente é tão passional que qualquer palavra se torna munição? Essas questões agora pairam sobre o debate esportivo, aquecendo os bastidores do Campeonato Brasileiro. E enquanto a bola continua rolando, a torcida do Galo transforma a indignação em apoio. Cânticos de Cuca é Galo se intensificaram, os jogadores foram aplaudidos no último treinamento e o clima é de união contra o que foi entendido como um ataque externo. O espírito de nós contra eles voltou com força total, e isso pode ser o combustível que faltava para reacender a competitividade alvinegra. Ainda é cedo para saber se as críticas de Daniel Paulista surtirão algum efeito prático no desempenho do Atlético. Mas uma coisa é certa, ele conseguiu o que queria, colocou o nome do esporte e o seu próprio no centro da discussão nacional. Agora, resta saber se o Galo responderá com futebol ou se deixará a pressão externa afetar sua caminhada no campeonato. Seja como for, o calendário segue impiedoso. O Atlético precisa se reorganizar, vencer e reencontrar o futebol que encantou o país em temporadas anteriores. O desafio é grande, mas a torcida está disposta a carregar o time nas costas, mesmo em meio à tempestade. E no futebol brasileiro, como todos sabem, nada é definitivo até o apito final. Pausa rápida, comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. A atmosfera criada após as declarações de Daniel Paulista tornou-se, sem dúvidas, um divisor de águas para o restante da temporada do Atlético Mineiro. O episódio inflamou os bastidores, acendeu o orgulho ferido da torcida e gerou no elenco um senso de missão, mostrar em campo que o Galo não perdeu sua garra, sua história e, muito menos, seu poder de reação. Nos corredores da cidade do Galo, a palavra de ordem é uma só: superação. Jogadores experientes como Hulk e Arana tomaram para si a responsabilidade de liderar o elenco na reconstrução da confiança. Em conversas reservadas com a comissão técnica, expressaram indignação com a crítica pública feita por alguém que, segundo eles, não conhece o peso da camisa alvinegra. Esses líderes também têm atuado como ponto de equilíbrio entre os jovens do grupo, que poderiam facilmente se deixar levar pela pressão gerada. Já Cuca, com seu estilo enérgico, respondeu no campo de treinamento. Aumentou a carga das atividades, ajustou o sistema defensivo, e intensificou os trabalhos táticos visando recuperar o padrão de jogo que marcou sua primeira passagem vitoriosa pelo clube. Segundo pessoas próximas, ele acredita que o momento pode ser usado como alavanca para uma arrancada. Quando o Galo é atacado, ele responde com raça, teria dito em uma das reuniões com os atletas. Do ponto de vista da tabela, a situação ainda é reversível. Restando mais de 20 rodadas para o fim do Brasileirão 2025, o Atlético está a apenas 4 pontos do G6, zona de classificação direta para a Libertadores, e a 5 do segundo colocado. Uma sequência de 3 vitórias pode reposicionar o clube entre os postulantes ao título. E é exatamente isso que o torcedor exige. E a torcida, que parecia distante nos últimos jogos, deu sinais de que está pronta para retomar o papel de 12º jogador. No treino aberto antes da viagem a Salvador, mais de 5.000 torcedores compareceram, cantaram do início ao fim e gritaram palavras de ordem contra Daniel Paulista. A atmosfera foi de decisão, como se o próximo jogo fosse uma final de campeonato. O recado foi dado: ninguém mexe com o Galo e sai impune. A imprensa nacional, por sua vez, continuará a explorar o embate. Programas esportivos seguirão debatendo os limites da fala de Daniel, a reação da torcida e as consequências dentro de campo. Mas, para o Galo, nada disso importa mais. O que vale é o que será feito a partir de agora. Os próximos jogos serão definitivos não só para a pontuação, mas para o ânimo, a confiança e a própria narrativa do clube em 2025. É nesse ambiente carregado que o Atlético entra em campo novamente. E, como tantas outras vezes ao longo de sua história, o clube terá a chance de transformar crise em combustível, crítica em motivação e dúvida em resposta. Não será a primeira nem a última vez que o Galo precisará lutar contra tudo e contra todos. A pergunta que resta é: o time vai conseguir transformar o furor em futebol? Se conseguir, Daniel Paulista terá, sem querer, prestado um favor ao Atlético.
Se não, suas palavras ecoarão como presságio, algo que nenhum atleticano está disposto a aceitar. Seja qual for o desfecho, uma coisa está clara: a partir deste episódio, a temporada do Galo ganhou um novo enredo. E nele, a torcida será protagonista, o elenco será desafiado, e cada jogo será uma página escrita com suor, raça e, acima de tudo, a certeza de que com o Atlético não se brinca. Porque quando o Galo desperta, ele ruge mais alto do que nunca. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.